Top 3. Profecias que Jesus concretizou. Muito antes de Jesus nascer, profetas já haviam falado sobre a sua vida com uma precisão impressionante. Cada detalhe parecia impossível de prever, mas tudo aconteceu exatamente como estava escrito. Entre as centenas de profecias cumpridas por ele, 3 se destacam por sua clareza e força. A terceira é surpreendente, a segunda é específica demais para ser coincidência, e a primeira mostra que a Bíblia tem origem sobrenatural. Terceiro lugar, o local do nascimento. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias escreveu que o Messias nasceria em Belém de Judá. Belém era uma vila pequena, sem importância política ou econômica, quase esquecida no mapa de Israel. O texto dizia que dela sairia aquele que reinaria sobre Israel, e que suas origens seriam desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No tempo de Miqueias, isso parecia improvável. Todos esperavam que o Messias surgisse em Jerusalém, o centro religioso do povo judeu, e não em uma vila humilde. Mas quando o imperador César Augusto ordenou um recenseamento, José e Maria tiveram que viajar de Nazaré até Belém, pois pertenciam à linhagem do rei Davi. E foi lá, exatamente como a profecia dizia, que Jesus nasceu. A precisão desse detalhe é impressionante. Nenhum ser humano poderia planejar algo assim. Um decreto político, aparentemente comum, acabou sendo o instrumento para cumprir o plano de Deus. Belém significa casa do pão. E foi justamente ali que nasceu aquele que se declararia o pão da vida, o alimento espiritual que sacia a fome do coração humano. Nada foi por acaso. Cada passo estava previsto muito antes de acontecer. Segundo lugar, a traição por 30 moedas de prata. Cerca de 500 anos antes de Cristo, o profeta Zacarias descreveu um acontecimento que parecia misterioso. Ele escreveu que o valor pago por alguém rejeitado seria de 30 moedas de prata e que esse dinheiro seria lançado ao oleiro na casa do Senhor. Séculos depois, essa profecia se cumpriu com perfeição. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, aceitou 30 moedas de prata para atrair Jesus e entregá-lo aos líderes religiosos. Quando percebeu o que havia feito, foi dominado pelo remorso e devolveu o dinheiro aos sacerdotes. Eles, porém, disseram que não poderiam colocá-lo no tesouro do templo, pois era preço de sangue. Então usaram as 30 moedas para comprar o campo do oleiro, exatamente como Zacarias havia anunciado. O que mais impressiona não é apenas o valor da recompensa, mas o desenrolar completo da história. A traição, o arrependimento de Judas, a devolução do dinheiro e até o destino final das moedas estavam previstos séculos antes. Nenhum escritor poderia inventar algo tão preciso e ver tudo se cumprir ao pé da letra tanto tempo depois. Isso mostra que Deus não apenas conhece o futuro, mas o controla. Ele transforma até os erros humanos em parte de seu propósito maior. Primeiro lugar, a morte na cruz. A profecia mais impressionante de todas está no Salmo 22, escrito pelo rei Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo. Nesse texto, Davi descreve a agonia de um homem justo sendo torturado e ridicularizado. Ele fala de mãos e pés traspassados, de pessoas lançando sorte sobre suas roupas e de zombarias feitas contra ele. Séculos depois, cada detalhe desse salmo se cumpriu na morte de Jesus. Ele foi crucificado com cravos nas mãos e nos pés. Os soldados sortearam suas vestes e o povo zombou dele, dizendo que, se realmente confiava em Deus, que fosse livrado. O mais impressionante é que, quando Davi escreveu essas palavras, o método da crucificação ainda não existia. Ele só seria inventado muitos séculos depois pelos persas e adotado pelos romanos. Mesmo assim, Davi descreveu o sofrimento de forma idêntica ao que aconteceria com Jesus. Isso não pode ser explicado por coincidência. É um retrato do poder de Deus, que inspirou cada palavra e revelou antecipadamente o plano da salvação.
A morte de Jesus não foi um acidente histórico. Foi o cumprimento de um plano eterno. O Salmo 22 termina com uma nota de vitória. Depois da dor, vem a declaração de que todos os povos se lembrarão do Senhor e se voltarão para Ele. Ou seja, o sofrimento do Messias resultaria em redenção para o mundo. A força dessas profecias. Quando observamos essas 3 profecias juntas, o nascimento em Belém, a traição por 30 moedas de prata e a morte na cruz, percebemos que elas formam um retrato completo da vida de Jesus. Desde o início até o fim, tudo aconteceu conforme estava escrito. Essas não são histórias isoladas ou simples coincidências. Elas fazem parte de mais de 300 profecias sobre o Messias, que se cumpriram na vida de Jesus. A probabilidade de uma única pessoa realizar todas elas, por acaso, é praticamente zero. Isso significa que a Bíblia não é um livro comum. Ela é um registro histórico e espiritual de um plano divino que atravessa séculos. Cada profecia cumprida é uma assinatura de Deus na história humana, mostrando que Ele é real, fiel e soberano sobre o tempo. As profecias sobre Jesus também mostram que nada escapa ao controle de Deus. Ele pode usar um decreto de um imperador, a ambição de um traidor e até a crueldade de uma execução romana para realizar seu propósito de amor e redenção. Nada acontece por acaso. A mensagem por trás das profecias. Essas profecias não existem apenas para provar que Jesus é o Messias. Elas também revelam o caráter de Deus. Ele é um Deus que cumpre suas promessas, que prepara tudo com antecedência e que age com precisão perfeita, mesmo quando o ser humano não entende o que está acontecendo. O nascimento de Jesus em Belém mostra que Deus escolhe o simples para confundir o poderoso. A traição por 30 moedas mostra que ele transforma o mal em parte de seu plano. E a morte na cruz mostra que o amor dele é mais forte do que a dor, o pecado e a morte. Esses fatos não são apenas registros antigos. Eles falam diretamente a cada pessoa hoje. Mostram que o mesmo Deus que guiou a história até o nascimento e a morte de Cristo continua guiando a história de cada um de nós. Quando tudo parece fora de controle, essas profecias lembram que Deus ainda está no comando. Ele vê o que nós não vemos e já escreveu o final antes mesmo do começo. Conclusão. As profecias cumpridas por Jesus são mais do que provas religiosas. São sinais claros de que há um propósito por trás da existência. Elas mostram que a fé cristã não se baseia em mitos, mas em fatos que atravessam os séculos e resistem a qualquer análise. O nascimento em Belém, a traição por 30 moedas de prata e a morte na cruz são capítulos de uma mesma história. A história de um Deus que decidiu se fazer homem para salvar a humanidade. Cada detalhe foi planejado. Cada profecia foi cumprida. E cada palavra da Escritura aponta para o mesmo nome: Jesus Cristo. Nada aconteceu por acaso. Tudo foi parte de um plano perfeito, traçado por um Deus que vê o futuro, controla o presente e cumpre o que promete.